A aula de agora aí a gente vai falar sobre o staking, liquid staking e liquid restaking. Então isso aqui é muito importante para você entender vários aspectos ali no mundo do blockchain, né? Porque isso aqui é mais ou menos uma tecnologia um pouco nova aí, né? Só que a gente acaba utilizando isso bastante, né, para ganhar uns rendimentos legal ali. Então vamos ver como é que funciona. Eu vou mostrar aqui um pouco da parte teórica, depois a gente vai um pouco para a parte prática ali para vocês entenderem como é que as coisas funcionam. Então vamos nessa. A gente tem staking, liquid staking e liquid restaking, né? Os conceitos principais, a prova de participação, né? Então, há uns anos atrás aí, um ano e pouco atrás, 2 anos, a gente teve a troca de consenso de mineração do Ethereum, né? Porque antigamente a gente usava placas de vídeo, né? A galera comprou placas de vídeo ali na época da pandemia. Muita gente comprou placas de vídeo para minerar o Ethereum. Então, naquela época você conseguia fazer a mineração Proof of Work, né, que a gente chama, que é semelhante ao que o Bitcoin faz, né? Só que daí eles resolveram mudar tudo a coisa. Eles falaram, não, a gente vai mudar agora, não vai ser máquina, porque máquina, ai, o meio ambiente, blá 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 e não sei o quê. E daí eles implementaram um novo sistema, né? Que hoje você precisa ter 32 Ethereums para você poder validar a rede, né? 32 Ethereums hoje é uma boa grana aí, uns 70, 80 mil dólares aí, né? Então são poucas pessoas que têm acesso a fazer esse staking e ganhar essas recompensas, né? Porque daí você precisa ter uma máquina dedicada ali, ter os 32 Ethereums para você ainda conseguir ser um validador. Acho que rolou uma proposta para baixar esse valor para 16, eu não sei se isso já passou, mas até então era 32 Ethereum, né? Então, você tendo os seus Ethereums, você valida as transações que rolam na rede. Então, esse é o Proof of Stake. Então, temos o Proof of Work e o Proof of Stake. Então, beleza. Sabendo disso, a prova de participação é um mecanismo no qual os participantes do blockchain validam transações e são recompensados com base na quantidade de criptomoedas que possuem e estão dispostos a apostar como garantia. Isso reduz o consumo de energia em comparação à prova de trabalho. Foi o que eu expliquei ali para vocês, né? Que eles decidiram fazer isso por causa que gasta muita energia, então é ruim. Porém, o Proof of Work era mais seguro, né? Era mais descentralizado. Hoje a coisa ficou um pouco mais centralizada, porque daí grandes baleias comandam a coisa, né? Então ficou um pouco mais centralizado. Aí você tem a validação de transações, né? O processo onde os validadores confirmam as transações dentro da rede, garantindo que sejam legítimas e que os usuários não gastem o mesmo ativo duas vezes. Isso ajuda a manter a integridade e segurança da blockchain. Então, por isso que eles são recompensados, porque eles garantem que a blockchain vai funcionar tudo certinho. Então, por isso que eles recebem essa recompensa. Daí, quais são as vantagens? Os participantes recebem recompensas na forma de tokens por validarem transações, incentivando a manutenção da segurança da rede, participando ativa na comunidade. Participação ativa na comunidade. Então rola a comunidade lá, a galera fica conversando e tal. Daí, como funciona a segurança da rede, né? O staking contribui para a segurança geral da blockchain, já que quanto mais tokens forem apostados, mais difícil se torna para um atacante controlar a rede. Mas temos alguns riscos aqui, né? Os riscos, a gente tem os riscos. Então, aí, quais são os riscos, né? As penalidades. A gente tem aqui as penalidades aqui, ele fala das penalidades. Os validadores podem ser penalizados ou perder parte de suas participações se agirem de maneira maliciosa ou não cumprirem seus deveres de validação. Então, você vê que é muito melhor contribuir com a rede do que tentar fazer um golpe, né, no caso. A falta de liquidez. Os ativos que estão sendo apostados podem ficar bloqueados por longos períodos, o que limita a capacidade do investidor de acessar esses fundos durante momentos de necessidade. Então, eles precisam travar o dinheiro lá, eles ficam com o dinheiro travado e daí eles não conseguem fazer outras movimentações ali, né, com aquela grana. Ele precisa ter
os 32 etéreos travados, e 32 etéreos é uma boa grana, né? Então, isso aqui é um pouco ruim, né, no caso. Mas agora a gente vai para a aula aqui, para a parte da aula onde vocês vão entender o liquid staking, né? Que é o stake líquido. Então, como que funciona o staking líquido, né? O liquid staking. Quais são os conceitos principais? A tokenização de participações permite que as participações em stake estejam representadas como tokens, que podem ser trocados e utilizados em outras plataformas. Mantém a segurança enquanto fornece liquidez. Também gera uma flexibilidade. Os participantes têm a capacidade de utilizar suas participações apostadas sem ter que esperar pelo desbloqueio, permitindo um uso mais dinâmico dos ativos. Então, o que que acontece? Tem a empresa lá, Lido, que faz faz as validações, né? Então, eles juntam várias pessoas, as pessoas compram um token que vai validar as transações e você vai receber a recompensa em troca disso. Então, eles meio que facilitaram. Então, você vai deixar em staking e vai receber um recibo. Com esse recibo, você pode usar esse recibo em outros lugares, como protocolos de empréstimo, uso de liquidez, né, que vão ser as próximas aulas, daí vocês vão entender. Então ele pode ser usado e mesmo assim você vai estar fazendo stake, né? Então ele se valoriza de maneiras diferentes ali, eu vou explicar daqui a pouco para vocês. Então, quais são as vantagens, né? Você tem a liquidez imediata, né? Você recebe um recibo que representa a tua posição do staking. Então você vai estar recebendo recompensas de fazer a validação ali, né? Então, beleza. Comprando o token ali que eu já vou mostrar para vocês. Então, os ativos tokenizados podem ser negociados instantaneamente, permitindo que os usuários acessem seus fundos de maneira mais eficiente sem esperar o período de desbloqueio do stake. Então, você recebe esse recibo, caso você queira vender, você vai lá e faz a troca e vende para dólar ou qualquer outra moeda que você queira. Então, dá uma facilidade, liquidez imediata ali, né? Você não precisa ficar preso a um staking lá que fica travado o teu dinheiro. Os tokens de liquid staking podem ser utilizados em diversas plataformas de finanças descentralizadas para gerar rendimentos adicionais, aumentando assim as oportunidades de lucro para os investidores. É o que a gente vai ver nas próximas aulas. Então, quais são os riscos, né? A complexidade técnica e a implementação de liquid staking pode ser complexa, tornando-se um desafio para usuários menos experientes, que podem ter dificuldades em entender as nuances do sistema, porque é um pouquinho complexo ali, né? Vocês vão entender porque eu já vou explicar na prática agora. E a segurança, né? Há riscos associados à segurança das plataformas que facilitam o liquid staking, pois a tokenização pode introduzir novas vulnerabilidades que não existem no staking tradicional. Então, beleza, agora vamos para a parte prática para vocês. Peraí. Então vamos lá, agora a gente vai para o protocolo que fornece o serviço de liquid staking, né? Então a gente tem o protocolo da Lido, que é um bom token aí, se você talvez queira arriscar nele, mas fica para as próximas aulas. Então, a Lido, ela presta o serviço do staking. Então, você que tem US$ 300 de Ether, você consegue colocar os US$ 300 aqui e deixar ele rendendo, né? Então, aqui você tem o stake. Aqui ele mostra para vocês aqui qual que é a porcentagem, né? No caso que você vai receber ao ano, que é 2,8%. E quanto mais pessoas estiverem fazendo stake, menor vai ser a tua rentabilidade, né? Então vocês veem aqui que também a gente tem 9,4 milhões de Ethers apostado aqui no protocolo. Então aquele risco lá, né? Se caso acontecer aquele risco de dar algum problema aqui, você pode ter certeza que o mercado vai falir. Porque se essa empresa quebrar, o mercado vai entrar à falência. Então aqui é difícil, né? Que aconteça esse tipo de coisa é um pouco mais difícil.
Então aqui você tem, né, um pouco mais das informações, né, 2,8%. Você tem o TVL de 25 bilhões de dólares alocados aqui nesse protocolo. Você faz o stake, você recebe o recibo de ST Ether e ganha as recompensas de 2,8% ao ano em Ethereum, né? Daí você pode usar esse recibo aí no DeFi, né? Que vai ser as próximas aulas. Então, beleza, você tem aqui a segurança, né? Esse aqui é um dos projetos mais confiáveis, assim, do mercado, talvez. Não sei, é um dos mais confiáveis, eu acho. Então, beleza. Então vocês entenderam que você vai fazer o staking, vai receber a recompensa e vai receber um recibo onde você vai poder utilizar para fazer outras coisas. Então vocês entenderam como é que é o liquid staking. Só que ele funciona um pouco diferente nas blockchains, né? Então você tem o ST Ether na blockchain do Ethereum, que daí você vai fazer o lido lá. Não, aqui é o Rapid, né? Então no Rapid. Porra, não, tô errado. Então, na rede Ethereum, o ST Ether, ele vale um para o Ethereum. Então, um Ethereum compra um ST Ether, né? Daí as recompensas você tem que ir pegando ali, né, no site. Você pode ficar coletando as recompensas que você vai recebendo ali. Então, isso é na rede Ethereum. Na rede Ethereum ele funciona dessa maneira. Então, o valor do ST Ether é semelhante ao valor do Ethereum. Vocês podem olhar aqui, ó, 2.675. O Ether tá 2.675. Fechou? É o mesmo valor, né? Então, beleza. Agora a gente vai o WST Ether que está nas segundas camadas da rede Ethereum. Então ele funciona de uma maneira diferente. Como que ele funciona? O WST Ether nas segundas camadas, ele valoriza em relação ao Ethereum, porque daí você não vai ficar coletando as recompensas. A tua recompensa faz um juro composto, então ele vai entrando aqui e vai valorizando, mas essa valorização é a tua recompensa. Então a tua recompensa é baseado na valorização do ativo. Então vocês podem ver que o ativo Ethereum está 2.675 e o Ethereum, o WST Ether aqui, né, que é o recibo que a gente tem nas segundas camadas da rede Ethereum, ele, ele valorizou em relação ao Ethereum, porque essa valorização é a valorização que as pessoas tiveram desde o início até agora, né? As pessoas que colocaram lá no início da validação e tudo mais. Então, essas pessoas tiveram essa valorização, né? No ST Ether, isso nas segundas camadas. Então, ficou bem explicadinho aí para vocês. Agora a gente vai para o Liquid Restaking. Então, o que, que a gente aprendeu até agora? O staking, né? Que aí você fica com o dinheiro travado, você não consegue utilizar ele, né? No caso, ele vai ficar travado. Aí vocês agora aprenderam o Liquid Staking, que daí você vai receber um recibo referente à tua posição que você vai poder usar em outros protocolos. E agora a gente vem para o Liquid Restaking. Liquid Restaking. Quais são os conceitos principais do Liquid Restaking? Reutilização de participações permite que os participantes reutilizem suas moedas apostadas em múltiplos protocolos ou aplicações, maximizando o retorno e potencial sobre os seus ativos. Então você fez o liquid staking, e agora você pode fazer o restaking, que é stakear de novo, basicamente, né? A prática de liquid staking oferece a possibilidade de diversificar investimentos, permitindo que os usuários espalhem seus riscos e aumentem suas chances de retorno. Então, como é que são as vantagens, né? Os aumentos de recompensas.
Os usuários podem aumentar suas recompensas ao participar de múltiplas redes ou protocolos, potencialmente recebendo múltiplas fontes de renda passiva. Restaking permite que um único ativo seja utilizado em diversas plataformas, aumentando a eficiência do capital dos investidores. Então, e quais são os riscos, né? A sobrecarga de segurança, a utilização de um ativo em múltiplas plataformas pode aumentar a vulnerabilidade, uma vez que um problema de segurança em uma das plataformas pode impactar todas as participações. A complexidade da gestão. Gerenciar ativos em várias plataformas pode ser complicado, exigindo que os investidores mantenham um controle rigoroso sobre onde estão suas participações e quais são as condições de cada protocolo. Então, para que serve o Liquid Restaking, né, no caso? O Liquid Restaking, ele vai pegar esse staking, vai fazer o restaking para prover segurança para outros aplicativos. Então, eles usam esse staking para um aplicativo manter a sua segurança. Deu para entender, eu acho, né? Bem simples. Então, ele usa o Liquid Staking para prover segurança para os aplicativos. É basicamente isso. Ele não provê segurança para a rede, né? O Liquid Staking, ele provê segurança para a rede. O Liquid Restaking, ele provê segurança para os protocolos. Sabendo disso, vamos nessa. Aqui a gente tem a conexão entre os elementos aqui, né? A integração com o DeFi, né? O staking, Liquid Staking e Restaking tem um papel fundamental na economia DeFi, pois permitem que os usuários maximizem o uso de seus ativos em várias plataformas de finanças descentralizadas. As metodologias de staking e restaking afetam a segurança da rede de maneiras diferentes, pois cada protocolo pode ter diferentes requisitos de participação e penalidades. Então, cada protocolo funciona de uma maneira diferente. A forma como os ativos são postados pode influenciar na a governança dentro das redes blockchain, já que a participação ativa geralmente confere direitos de voto para os detentores. Aí, beleza. Agora a gente vai para as aplicações e as tendências futuras, né? O que os caras estão construindo, mais ou menos. O conceito de staking está se expandindo para novas blockchains, criando oportunidades para que mais investidores participem e beneficiem-se das recompensas associadas. O desenvolvimento da ferramentas de gestão, né? Ferramentas e plataformas que ajudam os investidores a gerenciar suas participações estão se tornando cada vez mais sofisticadas, permitindo uma melhor análise e otimização das recompensas. Isso aí é só para você fazer o teu gerenciamento, né? Tá surgindo várias plataformas que fazem esse tipo de serviço aí. E a evolução regulatória, né? À medida que o stake e as atividades relacionadas à liquidez ganham popularidade, as regulamentações estão evoluindo para garantir a segurança e a transparência do uso das práticas no mundo das criptomoedas. Então a gente tem visto aí que eles estão querendo legalizar o staking, né? E então pode ser que a gente tenha aí no ETF o staking de Ethereum, então isso pode acontecer. E aqui a gente tem o protocolo de Liquid Restaking, né? Então aqui você consegue utilizar o teu Lido lá e conseguir ganhar um pouco mais de recompensas, né? Ele rende um pouquinho mais e aí você vai conseguir usar o recibo dele em outras aplicações do mundo cripto, né? Então você tem aqui, ó, você pode pôr teu ST Ether ou o Ethereum normal, né? Que daí ele já vai fazer o processo direto para você. E daí você tem aqui a parte das recompensas aqui. Então, aqui você tem os yields, né? Um pouco maior ali que o protocolo da Lido, né? Você vê aqui 12%, 3%, 12%, 13%. Mas são estratégias um pouco diferentes, aqui é um pouco mais avançado isso daqui. Porém, você consegue alguns rendimentos aqui também, você vai ganhar um rendimento, então
Ele funciona basicamente como o recibo lá das segundas camadas da rede Ethereum, né? Ele vai se valorizando em relação. Ele valoriza em relação ao Ethereum, né? Vocês veem que lá tá 2.600 e pouco, aqui tá 2.835. Ele valorizou menos que o STEther lá, porque o STEther é mais antigo, né? Então ele é um pouco menos valorizado, mas com o tempo provavelmente ele vai valorizar. Então vamos lá para finalizar a explicação lá que eu falei para vocês, né, da validação do Ethereum. Então, desde que eles fizeram a troca de validação, eles queimaram aqui, né, um pouco de Ethereum, mas no início ele estava queimando mais Ethereums, porque hoje toda a taxa que é gasta dentro da rede Ethereum, ela é queimada. Então, até um tempo atrás, quando tinham menos atualizações, né, a gente queimava mais Ethereum porque a taxa era mais alta. Então, isso tornou o Ethereum deflacionário por um tempo. Porém, hoje, com essas novas atualizações, com a rede, baixou a taxa, a tensão também diminuiu um pouco, né? Menos pessoas utilizando a rede. Então, esse gráfico aqui mostra quando ele era deflacionário, e daí, quando diminuiu a tensão da rede, menos gente começou a usar, a taxa começou a ficar mais barata, ele voltou a ficar inflacionário, né? Então hoje o Ethereum é um token inflacionário. Porém, a inflação dele é relativamente baixa, assim, né? Vamos se dizer. Tá fazendo a conta errada. Aqui é o quanto que inflacionou, né? 27 mil Ethereums, né? Agora, se eu colocar aqui e ver o quanto ele teria feito se tivesse no Proof of Work, né? Então, se ele tivesse ainda no modelo Proof of Work, ele teria feito 9 milhões a mais de Ethereum. No sistema de staking, ele está fazendo 27 mil tokens Ethereum desde o dia que começou, né? 2 anos e 155 dias atrás. Então é isso. Acho que essa aula acabou.